Aleluia, bom dia. A graça e a paz esteja com você nesta manhã, nesta segunda-feira, neste dia que o Senhor fez, amém? Aleluia. Você que está entrando, seja bem-vindo. Quero declarar em nome de Jesus que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração neste dia. E hoje eu quero deixar para nós começarmos aí a nossa semana, o texto que está lá em Mateus capítulo 26, do verso 36, a partir do verso 36, que fala a respeito de Jesus no Getsemane. Mateus 26, a partir do verso 33, 36, a palavra do Senhor diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui é o momento que Jesus está ali no Getsemane, já assim, sabendo que a sua hora já estava chegando, né? E que ele deveria ser preso, ser crucificado, ser morto, porque este era o propósito do Senhor para a vida dele. Mas o que Jesus fez ali, momentos antes deste marco na sua vida, do cumprimento do propósito de Deus? Porque nós sabemos que Jesus veio para morrer. Então, o que ele viveu aqui já estava determinado antes mesmo dele nascer, né? E ele veio cumprir o propósito do Senhor. O que Jesus fez ali naquele momento de angústia, de tristeza? A própria palavra de Deus relata, né, lá no verso 37, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, porque ele pediu ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. Então, qual foi a atitude de Jesus diante daquela situação de pressão, de angústia, de tristeza? A Bíblia fala que ele foi orar. Que ele foi orar. E por 3 vezes ali ele orou. Então, o que nós aprendemos com Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo. É para ele que nós devemos olhar. Ele é o nosso referencial. E porque ele venceu, nós podemos vencer. E Jesus, o Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia fala que mesmo sendo homem, ele é Deus. Ele veio ao mundo em forma de homem. Então, o Deus Todo-Poderoso, no momento de adversidade, foi orar. Ele nos ensina que diante de toda e qualquer situação que nós vivemos, a arma poderosa que eu e você temos é a oração. E é uma oração que vai diante do Pai e fala: Pai, o Senhor sabe que eu não quero, mas não faça a minha vontade, sim a tua. Jesus não chegou ali reclamando: por que o Senhor me escolheu? O Senhor poderia fazer de outra forma. Olha como eu estou sofrendo. Não, Jesus chegou ali e falou: olha, passa de mim esse cálice e que a sua vontade seja feita na minha vida. Então Jesus, ele é o nosso referencial. Ele orou, ele clamou ao Pai. Eu e você também não podemos abrir mão da oração, porque ela é a arma mais poderosa. Na verdade, se tem algo que eu e você podemos fazer diante de qualquer situação, é orar.
Porque o poder para mudar, o poder para resolver, nós não temos. Nós temos que confiar na graça e na bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele vai nos capacitar para que nós possamos realmente conduzir as circunstâncias à nossa volta. Com a sabedoria, com o discernimento, com a perseverança, com a força, com a disposição, com a alegria, com a paz, com aquilo que nós precisamos. O que nós podemos fazer é orar. E sabe de uma coisa? Aqui a Bíblia fala que Jesus orou 3 vezes. Ele foi, orou, voltou, encontrou seus discípulos dormindo, depois orou novamente. E a mesma coisa, os discípulos estavam dormindo e pela 3ª vez a Bíblia fala, né? E orou novamente. Orar pela 3ª vez. Isso fala de quê? De perseverança na oração. De eu e você realmente perseverarmos em orar. A Bíblia também fala a respeito de Daniel, lá no Velho Testamento. Depois você pode ler a história de Daniel. O profeta Daniel, um homem de Deus que tinha um espírito excelente, um espírito de sabedoria, que encantava a todos aqueles que moravam na Babilônia, a ponto de ele ser colocado como alguém importante no palácio do rei Nabucodonosor, porque ele era um jovem que tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha a sabedoria que vinha do Senhor. E a Bíblia fala que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Olha só, isso fala de alguém que realmente tem uma vida de oração. Então, a oração, ela nos faz forte, como Jesus. Jesus venceu a sua dificuldade orando, né? A Bíblia conta também lá no início do seu ministério que antes de iniciar ele foi tentado no deserto, mas antes de ser tentado ele orou e jejuou durante 40 dias. Então, em toda a história da palavra no Novo Testamento, quando você vê ali a respeito dos ensinamentos de Jesus, Jesus estava orando. Se ausentava da multidão, ia para o monte orar. Por quê? Porque ele é um exemplo. E se ele, que é o Deus Todo-Poderoso, orava, quanto mais eu e você. Então, nesta semana que está começando, quero deixar uma palavra para nós. Persevere em oração. Seja alguém que tenha as suas petições conhecidas diante do Pai que está nos céus. Né? Não permita fazer nada sem colocar diante do Senhor. Qualquer coisa, por mais simples que seja, por mais habituado que você esteja em fazer aquilo ali, seja algo da sua rotina, algo que você faz todos os dias, e isso gera em nós uma segurança de que nós sabemos como resolver. Não abra mão da sua razão, da sua justiça própria, de achar que eu e você sabemos alguma coisa, e se submeta. Dependa. Quando nós oramos, nós estamos apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, nós estamos reconhecendo que nós não podemos, que nós não temos, que nós não sabemos, e só o Pai pode nos dar. Jesus nos deu esse exemplo, e ali no momento de luta, de adversidade, ele orou ao Pai. Eu e você também precisamos ser um homem e uma mulher que tenhamos uma vida de oração diante do Senhor, para colocar diante dele a nossa angústia, a nossa tristeza, e também para pedir direcionamento, sabedoria para viver a nossa vida. Amém? Então vamos orar por isso nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor fez, pela vida, porque o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. E todos os dias o Senhor vem nos ensinar a respeito de alguma coisa. Por isso, nesta manhã nós te pedimos, ó Pai, ajuda-nos. Nós queremos realmente, ó Deus, uma vez que Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão para todas as coisas, nós queremos, assim como Jesus, colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades. Jesus ali no momento de angústia, onde a sua alma estava profundamente angustiada, entristecida, a Bíblia fala que ele orou ao Pai por 3 vezes. Nós também vemos exemplo de Daniel, que era um jovem que tinha um espírito de sabedoria e que por 3 vezes orava a Deus, todos os dias, 3 vezes ele se apresentava diante do Senhor. Oh Pai, queremos ser conhecidos como homens e mulheres que dependem do Senhor, que não, ó Deus, fazem nada, ó Deus, não tomam nenhuma decisão, ó Deus, sem antes consultar ao Pai Celestial, porque isso mostra que nós dependemos, que nós não temos, que nós não sabemos, que nós não podemos, mas o Senhor pode, e o Senhor
quer ouvir a nossa oração, o Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer nos conduzir. Por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o nosso dia, consagramos e precisamos, dependemos da Tua direção em nossas vidas em todo este dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que o seu dia possa ser abençoado, cheio de favor, unção e sabedoria. Um grande abraço para você. Fica na paz e até amanhã em nome de Jesus.